Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid do Sebo Clepsydra, da editora do Sebo Clepsydra, e estou aqui hoje para gravar para vocês este vídeo apresentando o terceiro livreto do nosso clube de assinaturas, Raridades do Conto Gótico. Nós temos aqui, sempre, a cada livreto, a tentativa de elucidar para vocês, destacar para vocês algum aspecto importante das narrativas góticas. E desta vez, nós temos 3 pontos para destacar. Nós temos, primeiro, o fato de os Blue Books, que nós sabemos que eram esses livros baratinhos, vendidos a 6 centavos para a população, de baixa renda na Inglaterra, terem sempre ali ou 36 páginas ou 72. E a gente publicou um desses Blue Books, o primeiro livreto do nosso clube, que é o Convento de Santa Clara, da Sarah Wilkinson, é um desses Blue Books de 36 páginas. Os de 72 páginas geralmente eram condensações de romances, que davam conta, com esse maior volume de páginas, da complexidade do enredo, mesmo reduzindo ele, de forma significativa. Agora, nós temos também a possibilidade de mostrar para vocês que os Blue Books de 72 páginas também muitas vezes eram antologias. Nós temos aqui este Romances and Gothic Tales, de 1801, que foi publicado de forma anônima pela editora Anne Lemoine, que inclusive era patroa da Sarah Wilkinson na Telltale Magazine. A Sarah Wilkinson era, além de autora, editora dessa revista da Anne Lemoine. E nós temos então esse livro de 1801 com 6 contos, que eram meio que uma porta de entrada, dos novos leitores desse universo dos temas góticos. Cada um desses contos vai pegar algum aspecto ali que estava já consagrado, por autores como Matthew Lewis, pela Anne Radcliffe, mas também pelo romance gótico alemão, o Schauerroman, como o Necromante. Nós temos um conto aqui que é inspirado no Necromante, inclusive. E aí o que a gente fez? A gente pegou desses 6 contos, o começo deles, porque existe uma outra questão sendo tratada aqui. Na literatura gótica é muito comum nós temos narrativas emolduradas, ou seja, histórias dentro de histórias maiores, até nós chegarmos numa narrativa moldura que une todas elas. Isso é muito comum em romances como o próprio Monge, do Lewis, ou como o manuscrito encontrado em Saragossa, do polonês Jan Putok. E nós temos então aqui, desses 6 contos, 2 deles interligados, porque o segundo é um manuscrito que é lido por uma das personagens do primeiro, e isso dá toda uma ressignificação para os acontecimentos do primeiro conto. Então, esse primeiro conto se chama As Ruínas da Abadia de Fitzmartin. E ele tem, então, a exploração de uma característica muito forte, nas narrativas góticas, que é a construção do chamado espaço gótico, que vai estar ali afinada com a ideia do locus terribilis. Então, depois do locus amoenus, nós temos o locus terribilis, que seria então a construção desse espaço horrível, desse espaço opressivo. E basicamente nessa história nós temos uma família de um herdeiro dessa abadia já arruinada, levando a família para morar lá, depois de muitas desilusões na cidade dele. Ele resolve abandonar o seu lar e se refugiar no silêncio, dessa abadia erma. Só que a chegada deles é quase que um passeio num trem fantasma. Primeiro vocês têm a carruagem chegando na noite, depois a tentativa de arrombar os portões enferrujados, depois a exploração, dos corredores escuros com teias de aranha, até chegar em câmaras onde se observa, por exemplo, resquícios ali de câmaras de tortura. Então, essa ideia de entrar em um lugar possivelmente assombrado, em um lugar com um passado terrível, marcado por mortes, inclusive com vários crânios e vários esqueletos pendurados pelas masmorras da abadia, é algo muito explorado, nesse conto, e ele passa várias páginas, levando a gente a construir essa experiência. Nossa imaginação ela é completamente envolvida por essa descrição maravilhosa que eles fazem. E basicamente nós temos então a descoberta,
né, de como se deu a perda pela igreja dessa abadia. Né? Um nobre, então, arma um grande esquema para conseguir tomar essa abadia para ele, como uma residência, né, pessoal dele. E esse primeiro conto, então, As Ruínas da Abadia de Fitzmartin, vai contar isso. Só que dentro desse primeiro conto, nós temos uma personagem que lê um manuscrito. Né? E o segundo conto dessa antologia é justamente A Freira Sangrenta do Convento de Santa Catarina, que é a história que está sendo contada lá do passado, que ressignifica todo o primeiro conto, que dá um novo olhar para o que aconteceu agora, do ponto de vista de alguém que conta a história dessa freira sangrenta, né? Esse fantasma que assombra essas ruínas. E nós temos então essa ideia, né, desse tema da freira sangrenta já desde o primeiro conto de fantasma moderno, que é o Rapto, do alemão Musaus. Né? Nós temos ali então um resgate dessa ideia, dessa lenda, pelo Matthew Lewis no romance O Monge, que vai contar também a história de uma freira sangrenta de forma muito parecida com o que é feito pelo Musaus. Inclusive esse conto do Musaus está no nosso livro Contos Clássicos de Fantasma, né, que nós coeditamos com a Ex Machina. Né? E nós temos aqui então uma outra versão, né, uma outra reimaginação dessa figura da freira sangrenta. Né? E nós já tivemos uma freira fantasma no nosso primeiro livro, mas vocês vão poder observar que é outra coisa. Esse primeiro conto, né, As Ruínas da Abadia de Fitzmartin, é mais Radcliffiano, né, ele pega mais essa ideia, né, de uma mulher jovem entrando em um ambiente opressivo, né, como as heroínas da Radcliffe. E o segundo, né, ele tem uma pegada mais à la Matthew Lewis, né, com um foco nessa questão da assombração fantasmagórica, violenta, né, e arrepiante. Assim. Então, espero que vocês consigam então embarcar nessa experiência, né, com essa imersão que nós estamos proporcionando, porque é uma belíssima experiência de contato com essa construção de um espaço gótico, né, e que vocês então continuem aqui com a gente acompanhando as novidades do nosso clube. Né, se vocês tiverem questões, quiserem mandar dúvidas também sobre o conto, conforme vocês lerem, a gente está à disposição. Então, um grande abraço e até a próxima.